Eu sou a Roberta, sou uma das mediadoras dessa oficina nesse precioso evento da Escola de Verão. Eu sou psicóloga, sou professora, sou sexóloga também e trabalho tanto em atendimentos clínicos quanto com formação a respeito de temas sobre gênero, sexualidades, psicologia. Eu tô aqui hoje especificamente para trazer um pouco da parte teórica que seria trabalhada aí com vocês de maneira virtual, pois não pude estar de maneira presencial. Eu vou fazer uma parte dessa apresentação teórica aqui e a Mari vai fazer outra parte da apresentação teórica aí presencialmente com vocês. Comigo, vocês vão trabalhar especificamente dois conceitos: o conceito da escrita de si e o conceito das narrativas de si. E para isso eu separei alguns trechos de falas de importantes teóricas feministas para a gente poder pensar sobre esses dois conceitos e como eles conversam com a nossa apresentação hoje, tá? Então, a nossa oficina chamada Alianças Narrativas e Impuras, Traduzindo Sensibilidades e Relacionando Mundos, e eu sou a Roberta Bacari. Bom, gente, eu falei que a gente vai trabalhar dois conceitos, né? Da escrita de si e da narrativa de si. Primeiramente, eu tenho que entender que tanto a escrita quanto a narrativa, elas partem do conceito de autobiografia. O que é a autobiografia, se não o relatar-se? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas para Margaret Hago, ela diz que a autobiografia ela é importante que seja feita por mulheres também, visto que, tendo sido educadas para a maternidade, para serem missionárias, enfermeiras ou professoras, as mulheres foram tacitamente convidadas a esquecerem de si mesmas, a renunciar ao exame da própria existência. Ou seja, autobiografar-se tem uma importância ainda maior para as mulheres, visto que esse gênero literário foi resguardado aos homens por muitos anos aí, impedindo que as narrativas de mulheres circulassem com a mesma facilidade, com a mesma amplitude que as narrativas masculinas. Porém, os conceitos que a gente vai trabalhar, eles têm a ver com autobiografia, mas eles não se resumem a escritas autobiográficas, tá? Então, vamos começar trabalhando o conceito de escrita de si. A escrita de si, ele faz parte das técnicas de si estudadas por Foucault, lá das sociedades gregas e romanas, que era nada mais, nada menos que parte da construção da subjetividade e que fazia parte de um princípio ético e de relacionamento e relacional, né? Essas técnicas de si. A escrita de si, ela é o autoexame da consciência e a autotransformação a partir desse autoexame. Então, ele não é só o autoexame, nem só uma transformação pessoal. Um está vinculado ao outro. Eu mudo, eu me transformo, eu me torno outra pessoa a partir do momento que eu faço essa reflexão sobre mim mesma, tá? Então é escrever sobre si, sobre suas experiências, pensamentos, emoções e desejos, de maneira a buscar a transformação desses desejos. Mas por quê? E como que essa transformação acontece? Para o Foucault, essa escrita de si, que a gente já percebe que ela se diferencia da autobiografia, principalmente pelo por essa vertente de autotransformação e por ela buscar uma construção da subjetividade do ser, que faz essa revelação, e de um devir outro. Porém, esse devir outro é a partir da busca de escapar de formas de subjetivação biopolítica. Então vamos prestar atenção. O que eu falei aqui? Que a escrita de si, ela tem sim um propósito transformador
pessoalmente, vamos perceber, ela ainda não fala, ela não é sobre coletividade, tá? Mas sim de uma autotransformação, de um devir outro, eu enquanto pessoa, a partir do escape dessas normas sociais e normas de subjetivação biopolíticas. Então, para Nuzaldua, por exemplo, escrever é perigoso, porque temos medo do que a escrita revela. Os medos, as raivas, a força de uma mulher sob uma opressão tripla, ou quádrupla, ou quíntupla, ou sextupla, né? Que a gente vai pensando aí nas interseccionalidades. E ela concorda, na verdade, essa citação concorda com o que fala também essa outra pensadora aqui, a Grada Quilomba. Para Grada Quilomba, escrever-se e publicar-se é uma forma de sair de uma posição de objeto para transformar-se sujeito, um sujeito que se apodera e que luta contra a colonialidade, o nacionalismo, o machismo, as estruturas, né? A partir de um momento que se nomeia, que nomeia a própria história. Ou seja, para ela, ao reinventar a si mesma, nomeia uma realidade que fora nomeada erroneamente ou que sequer fora nomeada. Vamos dar um exemplo. Eu chamo esse objeto de copo. Esse objeto deixa de ser objeto e passa a ser, então esse objeto não pode mais ser chamado de copo. Esse ser se nomeia e se projeta, diz sobre si o que passa a ser, mas a partir do ser. Esse objeto, agora sujeito, pode ser um porta-canetas, por exemplo, tá? Então, essas estruturas de si, elas marcam ou elas buscam rupturas através da instauração de outras e novas, às vezes, muitas vezes, narrativas. Ou seja, narrativas e escritas de si. A escrita de si, ela se diferencia de narrativas ou imagens de si que não entram em confronto com normas sociais, com ideologias e com modos de subjetivação. Aqui nós temos importantes diferenciações teóricas, tá? Que eu falei que eu ia falar das narrativas e das escritas. As escritas de si, as narrativas de si são escritas autobiográficas, porém nem sempre são escritas de si. Toda escrita de si é uma narrativa de si, mas nem toda narrativa de si é uma escrita de si. A narrativa de si, ela passa a ser escrita de si quando ela faz esse movimento de ruptura com as normas sociais, ideologias e modos de subjetivação, ok? É importante a gente pensar isso especificamente porque essas narrativas de si, elas são constantemente influenciadas pelos meios e modos de comunicação. Então vamos pensar quais são as ferramentas de autoescrita que nós temos hoje na nossa sociedade. Vou dar um exemplo, né? Se a gente pensar nas redes sociais, por exemplo, como essas narrativa não é só escrita, é imagem, é performance, é relacionamento, tá? Então, como essas formas de relacionar-se, de aparecer, se traduzem hoje e repercutem e se redistribuem no tecido social através das redes sociais, por exemplo, que é um modo de comunicação que não existia até pouco tempo atrás. Então, conforme essas narrativas são replicadas, são replicáveis e circulam, elas criam novos sentidos, outros sentidos. Vamos dar uma olhada em outra citação aqui da Margaret Hall, por exemplo. Para ela, escrever-se é, portanto, um modo de transformar o vivido em experiência, marcando a sua própria temporalidade e afirmando sua diferença na atualidade. Isso aqui me remete muito ao que traz também
um conceito do Paul Preciado, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, tá? Sobre se escrever se é somente um exercício individual ou coletivo. Para Margaret Hago, é uma forma individual de marcar-se também no tempo. Para o Preciado, existe um potencial dissidente, subversivo, que é coletivo das narrativas sobre o próprio corpo, quando rompemos com o sujeito, com a ideia e o conceito de sujeito político, por exemplo, e passamos a pensar nessas narrativas e nesses corpos como agentes em simbiose, em relação, agentes que são corpos que são arquivos políticos vivos que buscam uma emancipação através da sua atuação. O Paul Preciado vai falar também bastante sobre, nesse último livro dele de 2022, que se chama Disforia Mundi, sobre o uso da virtualidade para a emancipação, né, através das performances desses corpos em simbiose, esses corpos políticos em simbiose. Então, para ele, o corpo arquivo é um texto socialmente construído, um arquivo orgânico da história da humanidade como história da produção-reprodução sexual, na qual certos códigos se naturalizam, outros ficam elípticos e outros códigos são sistematicamente eliminados ou riscados. Tudo isso está em constante transformação, que é basicamente essa transformação, ela é possibilitada através da circulação de novas narrativas, de novas escritas de si. E termino então a minha breve fala aqui com vocês com essa frase da Anzaldúa que eu adoro, nesse trechinho de uma carta muito bonita que ela escreveu. E eu endereço a vocês. Escrevam com seus olhos como pintoras, com seus ouvidos como música, com seus pés como dançarinas. Vocês são as profetisas com penas e tochas. Escrevam com suas línguas de fogo. Não deixem que a caneta lhes afugente de vocês mesmas. Não deixem a tinta coagular em suas canetas. Não deixem o censor apagar as centelhas, nem mordaças abafar suas vozes. Ponham suas tripas no papel. Ponham suas tripas nas imagens. Ponham suas tripas onde forem. São elas que vão fazer novos mundos de sentidos. Então eu deixo vocês com o resto da mediação dessa maravilhosa oficina e espero que seja um encontro, e tenho certeza que vai ser um encontro extremamente potente, e espero que possamos estar todas juntas em algum outro momento e presencial. Beijinhos.